Oi, Chegou, prof. chegou aí, gente? Chegou, prof. Chegou. Oi, Então, prof. oi, tudo bom, Heitor, beleza? Então, gente, ó, é aqui, ó, quinta-feira, ó. É, é uma atividade individual, eu gostaria que todos participassem, a gente já está em 19 alunos dentro da sala, tá? Praticamente a turma toda está presente, fico muito feliz de vocês se envolverem mais, mas é uma coisa que eu tenho sentido há um tempo, a participação na hora de um trabalho, o quarto ano fica ali com metade da turma bem engajada, participando bastante, e a outra metade nem tanto. Então eu estou parando agora, já logo de início da aula, para comentar sobre esse trabalho aí para quinta-feira. Então, ó, quinta-feira, dia 5, faça um desenho de alguma contribuição ou na gastronomia, no trabalho, na arquitetura. Quando eu estou falando no trabalho aqui, esse grupo de pessoas que vieram para Santa Catarina, eu estou pedindo especificamente Santa Catarina, tá? Os alemães, italianos, ucranianos, enfim, o grupo que você escolher, pessoal da Áustria, né? Tirol, a fábrica Tirol, pessoal da Áustria veio para cá, tá lá na cidade de 13 Tilhas. Um grupo fundou uma empresa chamada Tirol, que é a manteiga que provavelmente você come na tua casa, é o leite que você toma, iogurte. Então a ideia é vocês pensarem. Requeijão. Requeijão, enfim. A ideia é vocês pensarem o seguinte: dos grupos que vieram para Santa Catarina, hein, gente? Dos grupos dos diversos países que vieram para Santa Catarina, qual foi a contribuição deles? Aí você pode, eu coloquei aqui gastronomia, trabalho, arquitetura, mas você pode pensar em alguma outra coisa que eu não pensei, tá? Eu estou pensando na área da comida, na área do trabalho, na área da arquitetura, do tipo de construção que essas pessoas trouxeram para cá. Aí você vai fazer um desenho, professor, eu sou ruim para fazer desenho. Meu, faz uma representação de recorte, pega umas imagens da internet mesmo, faz uma montagem digital, pega, copia e cola, recorta a imagem, cola para um outro ambiente. Eu acho que vocês conseguem aí, vocês têm mexido em algumas ferramentas, né? Estão mexendo muito mais em computador e vão conseguir fazer isso. E aí, brevemente, na aula de quinta-feira, eu vou chamando um por um e você vai apresentar, ó, eu pensei nos japoneses, a comunidade japonesa não é grande em Santa Catarina, mas tem, bem pequena, mas tem. Aí eu pensei nos gregos, no centro de Florianópolis, tem algumas lojas de tecido que foi fundada por gregos que vieram para cá. Então, qual que é o grupo imigrante? Obviamente, gente, vocês vão achar muita coisa de italiano e alemão. Então, alemães e italianos representam grande parte aí dessa imigração que veio para Santa Catarina. Quero pensar nos açorianos. Tudo bem, pode pensar nos açorianos, mas como no terceiro ano vocês já viram muita coisa dos açorianos, eu pensei em vocês deixarem os açorianos, enfim, pode ser os açorianos também. Os açorianos é bem específico aqui para o litoral catarinense, mas pensem mais em todo o território catarinense. Pensem no interior de Santa Catarina, aí é italiano, alemão, ucraniano, enfim, austríaco e outros grupos mais. Rafa, o que você quer comentar? Aqui. Rafa? Que o meu irmão, quando ele vai fazer um trabalho, essa geografia, ele geralmente pesquisa uns negócios, o que é para fazer, vê algumas coisas legais e bota em. Não sei, eu acho que é um site onde ele bota várias coisas e tem como botar imagens. Eu queria botar tipo blá 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 e uma imagem do que eu tô falando. Sim, legal. Então, gente, como vocês vão montar isso? Eu não consigo fazer desenho na mão. Tem gente que vai preferir fica mais confortável essa ideia de desenho para quem gosta de desenhar e ama desenhar. Pensa no trabalho do desenho, a pessoa já fica feliz porque é muito mais fácil para ela, se sente mais confortável, né? Para quem desenha sempre.
Mas para quem não desenha, por isso que eu estou dizendo, para quem não desenha, recorta mesmo. É que a gente não tem mais tanto acesso à revista e a jornal, né? Mas dá para você recortar alguma coisa. Ah, não tem hoje revista e jornal. Não precisa. Pega uma imagem do Google, dos diversos sites que vocês vão pesquisar sobre o tema de imigração em Santa Catarina. Coloca lá, imigração Santa Catarina. Aí você vai ver italiano, alemão e as muitas outras. Pega a imagem, recorta várias imagens de contribuições dos alemães. Outra coisa que eu pensei aqui na Alemanha, é uma empresa de Joinville, gigantesca. Ô, gente, aqui ah, não, mas aí já é no Paraná, não é em Santa Catarina. Tem um balé bem conhecido no mundo todo, chama Bolshoi, se não me engano. Não sei se eu estou falando certo, né? É lá no Paraná. É Bolshoi mesmo, né? Catarina. É em Santa Catarina o Bolshoi? É em Joinville. Não, em Joinville, aí, ó. Ah, eu pensei que era no Paraná. Ó, gente, é em Joinville. Então vocês têm uma contribuição. E o Teatro Bolshoi, se não me engano, ele é russo, né? Se não me engano. Olha lá a contribuição dos russos aqui no território catarinense. É isso que vocês vão fazer. Escolher um grupo. Ah, eu escolhi alemão, escolhi russo, escolhi japonês. E vai falar, olha, eles abriram uma loja, eles trouxeram cultura, eles trouxeram arquitetura. Um só apresenta. Fala aí, Joaquim. É que um dia, assim, não é que tem muito a ver com a aula de outros países, mas que outros países contribuíram para Santa Catarina aqui. Mas o Joinville, ele foi que está criando os motores, assim, de todos os troços. Motor de piscina, de carro. Você tá falando de um lance bem interessante aí, Joaquim, que é a questão dos motores, tudo isso, né? Várias empresas lá bem fortes nesse sentido. Quais são as famílias, Joaquim? Quais foram as etnias? A gente é alemão? É italiano? Quem foi que trouxe os motores para cá, esse desenvolvimento industrial, né? Porque isso é uma indústria, a indústria dos motores. Quem foi que trouxe isso para cá? Foram japoneses? Se você quiser, você já tem uma pesquisa aí para você fazer. Legal, então, gente. Mais alguma dúvida aí com relação a esse trabalho? Eu não tô, é que eu não tô vendo ninguém. Ah, fala aí, Isabel. Prof, mas só uma pergunta. Deixa eu só ver a galera aqui. Vai lá, Isabel, depois você, B. Pode usar um pouco de escrito ou não pode usar escrito? É só desenho. Pode usar um pouco de escrito. A ideia, Isabel, é que o seu escrito, o que vai estar escrito lá, você já saber de cor e você apresenta o escrito, você comenta o escrito com o pessoal, se você quiser colocar. Mas se você quer um desenho com a fala de um personagem, tipo balãozinho, ou algumas palavras, imagina, pode ser um monte de palavra alemã que foi a contribuição ali, Oktoberfest, Gottaskein, Volkswagen. Gottaskein é chuva em alemão. Já fiz essa piada 1000 vezes, né? É muito bom, né? Então, Isabel, vê o que você achar interessante de algum povo e apresenta. B, só um segundo antes. Não, tava pensando assim no sentido de nome da loja, nome da empresa, nome da... Opa, com certeza, Isabel. Aí tem que ter o nome mesmo, com certeza. Tem várias marcas de roupa de pessoas que vieram de outros países para cá. Gente, é muita coisa que os imigrantes trouxeram para o território catarinense. É muita coisa, vocês vão ver. Escolhe só uma. E antes do B perguntar, olha para mim, não pisca todo mundo aí que está viajando agora em outra coisa. Olha para mim, não pisca. Isso. Pode piscar, só presta atenção. Gente, a apresentação é muito rápida. É pá, um atrás do outro. Vocês vão entrar na sala, todo mundo com o áudio desligado, e eu vou chamando um por um, sem interrupção. Então já fica pronto aí para compartilhar a tela, quem vai ter que compartilhar a tela. Já fica com o desenho do lado, quem vai mostrar o desenho e vai mostrar a sua arte, porque é você mostrar a arte, falar o povo e falar o que eles contribuíram. Pronto, já vai para o próximo. Senão não vai dar para todo mundo apresentar. E eu gostaria que todos apresentassem em sala. Fala, B. Mas vai tudo explicado no planejamento, né? Ô, B, isso já foi no planejamento. Eu acabei de mostrar o planejamento, B. Tá, isso já tá no planejamento, mas tem no planejamento. Tá aqui, ó, B. Vou mostrar de novo. Ó, B.
o planejamento dessa semana, aqui, ó, quinta-feira. Eu gostaria eu parei para explicar, porque eu queria dar detalhes dessa questão do desenho, né? Mas tá aqui, ó. Faça um desenho de alguma contribuição, gastronomia, trabalho, arquitetura dos imigrantes em Santa Catarina. E eu senti que faltou essa explicação que eu dei agora para a turma. Fechou, B? Entendido? Fechou. Então, Prof, beleza. eu tenho uma dúvida. Fala aí, Joaquim. Assim, eu não trabalho, eu sei que é alguns tipos de trabalho. Arquitetura, casas, essas coisas, né? Isso. Prédios. Isso. Mas não entendi o que é gastronomia. Gastronomia é algum prato de comida específico. Legal. Fechou? É o que eu tava pensando. Beleza, tamo junto então, gente. Vamos agora para o material aí que eu passei para vocês, beleza? Vou compartilhar aqui o material e vamos nessa, trocar uma ideia. Vocês viram que hoje a gente vai conversar tanto sobre o material, enfim, o livro e as atividades que estão associadas aí ao livro, beleza? Professor, Oi, Arthur. pode ter algumas partes que eu posso, tipo, aqui na minha câmera eu posso estar um pouco zonzo, mas é o seguinte, acontece que meu olho tá doendo, minha cabeça tá doendo, eu tô com dor de cabeça desde manhã, então eu não sei o que aconteceu, né, pra eu ter isso, mas só foi pra avisar. Tá certo. Tomara que você melhore aí, Arthur. Melhoras para você, que você fique bem. Então, gente, ó, primeira coisa aqui, ó. Vamos lá, gente que vai, gente que vem, não tem que não tem. Aí a gente vê aí, a ideia é a gente conversar, então, sobre isso que a gente já está conversando, né? A gente já está algumas aulas falando sobre essa questão de imigrantes, de imigração. E aí a gente tem aqui uma imagem, né? Entre 1880 e 1940, foi um período de vinda de muitos imigrantes, né? Então a gente tem aqui um jornal, né? Um detalhe aí, uma ilustração feita em 1901, gente. Esse desenho tem 119 anos e está mostrando aí o que foi chamado a triste partida dos imigrantes, né? Então a gente tem aqui, ó, pessoas que, vários detalhes dessa imagem. A pergunta aqui foi que elementos da imagem indicam que as pessoas estão de partida. Tem vários elementos, né? Tem os baús, as malas, as pessoas carregando sacolas. Então, vários elementos dá para ver aí que as pessoas estão esperando aí essa viagem acontecer. É uma viagem de ida, não era uma viagem de volta, era só ida. Estamos indo para o Brasil. E dá para ver, né, o rosto das pessoas bem sério, né? Gente, a gente tem que lembrar que quando a gente está indo para a Disney, tô pegando a Disney aqui como exemplo, mas quando a gente está indo para qualquer lugar que a gente queira viajar, a gente vai feliz, animado, a gente está indo viajar para curtir e lembra que vai voltar para casa. Aqui essa galera, e é uma das coisas que a gente vai conversar, a gente já falou muito sobre isso, é uma triste partida porque as pessoas não estão bem, gente. As pessoas não estão saindo dos seus países porque elas estão indo para a Disney e vão voltar, vão curtir o Mickey Mouse e já era. Não, elas estão indo na incerteza. As pessoas saem das suas terras e vão para uma nova terra sem saber direito o que vai acontecer. E se estão saindo é porque estão com dificuldades. Então é por isso que a gente tem que entender que a situação não é uma situação tranquila, mas é uma situação de sofrimento, de tristeza. Beleza, aqui tem um joguinho aqui, mas esse joguinho aqui não vai dar pra gente fazer não, tá, gente? Eu vi que a dinâmica da brincadeira dele não ia ficar legal, então eu deixei quieto da gente fazer, viu, gente? Eu sei que vocês gostam de fazer os joguinhos, mas esse aqui, como eu ia brincar junto com vocês, não ia dar, tá? Se der tempo, no final da aula, a gente volta pro joguinho, vocês me lembram. Mas é um joguinho que a dinâmica não ia ser tão divertida assim com vocês, como alguns outros que a gente já fez. Então, beleza, galera. Aí a gente tem aqui, né, os motivos. A gente já conversou também um pouco sobre isso, mas só para a gente lembrar principais motivos das pessoas virem para cá. Primeiro, más condições de vida. Segundo, as guerras, né? Olha o período que está mostrando aqui, esse período retratado nesse todo é de 1840 a 1940. É um período que pegou as guerras. E as guerras também foi um dos pretextos que fez muita gente sair da sua terra, né?
Não foi o pretexto, muita gente veio para o Brasil por causa da guerra, mas o que mais trouxe gente para o Brasil foi antes das guerras mesmo, tá, gente? O pessoal tava passando fome lá na Europa, e aí a galera veio para cá, né? Beleza, aí por que vieram para o Brasil? Porque vieram se estabelecer no Brasil? Vieram pensando nesse lance de obter mais terras, de poder trabalhar com agricultura, de conseguir algum emprego nas fazendas de café. É isso que estava sendo dito ali no texto acima. Várias razões para as pessoas virem para cá, né? Gente, se eu tiver... A ideia que não era para vocês já terem feito, né? Eu até pedi isso para entrar com o material feito dessa vez. Pode falar que a gente ia fazer junto em sala. Ah, desculpa, eu só falei para fazer junto em sala. Agora, nesse momento aqui, gente, eu nem vou falar para vocês copiarem a resposta exata que está aqui. Vamos ouvir mais um pouco aqui, prestar atenção nas imagens, nos quadros. Às vezes eu nem faço resposta, só ouço mesmo, já eu aprendo do mesmo jeito. Isso, exatamente. Às vezes vamos só ouvir mesmo, vamos analisar as imagens, vamos analisar os gráficos. Por exemplo, esse gráfico, ó. Mais do que responder, vamos entender, ler um gráfico. Então, vocês têm aqui, ó, do lado esquerdo aqui, vocês têm a quantidade de pessoas, em número de pessoas. Então, tem 100 mil, 200 mil, 300, e tem até 1.400.000 pessoas. E aqui embaixo tem os países. Gente, dentro desse período aqui, dessa pesquisa, de 1880 até 1940, ou seja, num período de 60 anos, gente, vieram para cá da Itália 1.400.000 pessoas, gente. É muita gente. A cidade de Florianópolis tem que... Isso estou falando só da Itália. De Portugal vieram 1.200.000. Da Espanha vieram quase 600.000 pessoas. Do Japão vieram para o Brasil 200.000 pessoas. A Alemanha também é um número considerável, quase 200.000. Polônia, Rússia, já é um número menor. Mas é interessante a gente falar, caramba, 1.400.000 pessoas de sair, ó, só para vocês terem ideia, o Uruguai, o país Uruguai, ele tem mais ou menos, deixa eu ver, confirmar aqui, mas ele tem mais ou menos 3 milhões de habitantes. Só deixa eu confirmar. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. Tem 3.450.000 habitantes Uruguai. Gente, o Uruguai, há um tempo atrás, tinha 3 milhões. É como se metade do país do Uruguai viesse para o Brasil. Então, não é um número pequeno, 1.400.000. É um número gigantesco. É muita gente que sai e vem para cá, e com certeza essas pessoas vão influenciar, vão trazer a sua língua, vão trazer a comida, vão trazer o jeito de trabalhar. É isso que a gente tem que entender que a imigração traz. Ela muda o ambiente, ela muda o jeito das coisas acontecerem. Fala, Joaquim. A maior população que veio aqui para o Brasil, né, era os italianos e os portugueses. Isso. Mas igual, é mais fácil de o português. O italiano é tipo o português, mas mais puxado pro... É um pouco mais puxado por alguma letra, que eu não sei qual é. Mas eles conseguem se... Não é que nem, se comunicar melhor, né? Comunicar melhor. Não é que nem do vir da China para o Brasil. Até tu aprender a Com certeza, Joaquim. Com certeza, Joaquim. Nossa língua. Muito mais fácil mesmo. As pessoas vão conseguir se virar melhor, né? Conseguem, enfim, conseguir as coisas, trabalhar, porque tem ali uma capacidade de comunicação que é básico para a gente conseguir as coisas, né? Beleza, gente, aí tinha uma pergunta aí do qual era o país que enviou mais, era a Itália. E eu ia comentar alguma coisa, Joaquim, que eu vou falando, depois eu lembro. Mas tem a ver com isso daqui, da influência, né? Lembrei. Deixa eu ir para a próxima página, vamos ver se tem uma imagem bonita para ter aula com essa imagem bonita. Olha, vamos falar sobre isso com essa imagem. Aqui. Né? Fica bonito uma imagem, um navio, mas não vou falar do navio ainda não, tá? Cheirosinhos, olha para mim, não pisca. A gente estava falando sobre xenofobia, né? Ó, quando eu pesquisei xenofobia, que a gente teve aquela aula para falar sobre xenofobia, eu vi notícias
que eu fiquei, vamos dizer, com medo de mostrar para vocês. Com medo porque elas eram notícias muito pesadas. A xenofobia no mundo, ela é muito pesada. Essa violência ao estrangeiro, a atitude do país local que está recebendo estrangeiros, ter aversão, ter nojo, ter atitude ruim com o estrangeiro é muito forte no mundo, gente. Muito forte. E aí eu estava vendo notícias do Brasil sobre os haitianos, sobre colombianos, sobre os venezuelanos também que estão entrando no país lá no norte. Os haitianos vieram para todo o Brasil, né? Teve um terremoto lá, muita gente perdeu o emprego, casa, perdeu tudo, veio para o Brasil. Mas é muito forte isso. No mundo, então, gente, muita gente é morta por causa disso. As pessoas não querem gente de fora. Por quê? Porque sabem da influência que tem a Europa, a questão da Europa de receber estrangeiro é fortíssima. Por exemplo, a questão dos muçulmanos. Vocês devem ouvir falar em muçulmano, né? E é o que a piada que é mais comum em fazer, mas não uma piada que deveria ser feita, a gente já pensar, muçulmano vai ser homem-bomba, vai explodir todo mundo. E as pessoas falam que isso é comum no Brasil também. De mulheres, aquelas mulheres que usam véu, sabe? Eu vi uma reportagem. Oi, pode falar, Má. Eu tenho o livro da Malala. Sim. E a Malala é uma das mulheres que acaba sofrendo preconceito. Por mais que a luta dela é muito bacana, muito legal, pela educação, pelas meninas estarem mais presentes na educação, afinal, o ataque a ela foi porque ela queria estudar, né? Ela levou alguns tiros porque ela queria estudar, e dentro da sociedade dela, a mulher não tem espaço. Ainda assim, com essa luta bonita dela de querer trazer uma mensagem positiva, dependendo do país que a Malala vai, ela não é muito bem recebida pela origem dela. Então a gente vive num mundo, gente, que tem preconceito sim, e a xenofobia é um tipo de preconceito bem violento, às vezes silencioso. Eu vi reportagem, gente, de brasileiras, eu falei que não ia falar, mas já tô falando já. Vamos lá. Brasileiras lá na Europa e nos Estados Unidos, elas vão para lá para trabalhar, para estudar, mas as pessoas recebem ela só pensando em namorar. Elas não estão querendo a dedicação delas de estudo, a dedicação delas de trabalho. As pessoas que acabam recebendo as brasileiras, e as brasileiras reclamando isso, como se a brasileira chegou num lugar, as pessoas querem tratar ela, namora comigo, fica aqui comigo. Tratando ela só como uma pessoa que só serve para namorar e não serve para outra coisa. Então é muito triste ver isso acontecendo no Brasil e no mundo afora aí, o preconceito dos países uns com os outros. Beleza, gente, voltando aqui, temos aqui uma imagem aí desse barco que tinha 2.500 pessoas ocupando a terceira classe, e tem um relato aqui da pessoa, né, ó. Como estávamos amontoados naquele navio, meu Deus, quando embarcaram outros passageiros, naquele bendito vapor, éramos mais de 2.500 pessoas ocupando a terceira classe, apertados como sardinha em latas. É legal a gente ter esses relatos. Gente, os caras vivem apertado, tá querendo uma vida nova, mas é difícil para começar a vida nova. Só o transporte para chegar já foi muito duro. E aí tem aqui, então, o nome do autor aí dessa ilustração, né? E a gente, enfim, vê o país de origem dele, dá para saber só pelo nome, né, que é a Itália, o meio de transporte que ele veio, que é um navio. A viagem foi confortável? Nada confortável. Todo mundo apertado, gente. Imagina, um encostado no outro, não é nem para dormir, passa semanas ali, um grudado no outro. Não foi nada confortável. E como eu disse, hein, gente, eu sei que alguns gostam de copiar as questões aí, anotar, mas a ideia é mais a gente aqui conversar. Eu vou querer que vocês copiem o do livro do caderno de atividades, que eu já estou indo para ele agora, tá? De acordo com o cartaz da propaganda, é possível perceber a viagem na terceira classe seria difícil? Dá para ver que a viagem da terceira classe seria difícil pela reportagem? A gente tem que imaginar que essas pessoas estavam aqui embaixo, né? Então talvez seja difícil, talvez seja possível perceber, mas mais ou menos porque não dá para ver lá dentro, né? A imagem da propaganda, a princípio, é um barcão. Não está mostrando que eles vão ficar lá dentro do barco apertado. Então, a princípio não daria para ver. Se você estava lá passando fome e visse isso daqui,
olha, meu, a velocidade, venha para o navio, vai conseguir levar você para o Brasil, você vai ser feliz lá. Então é um lugar, é um navio bonitão, grande, as pessoas vão, eu quero ir. Aí vai lá na última vaga, lá embaixo, apertado com um monte de gente. Beleza, gente. Tem aqui mais algumas imagens aí dos navios chegando aqui, né, em 1930, os imigrantes chegando. O pessoal chegava também, pegava trem para ir para o interior dos lugares, né, interior de São Paulo, interior do Paraná, de Santa Catarina. Então, esses imigrantes, na maior parte, vieram para o sul do país de navio e também amontoaram-se em trens para chegar no seu destino, tá, gente? Aí tá aqui, enfim. Oi, pode falar. A minha tataravó veio da Itália Sim. para o Brasil de navio. Olha que interessante, olha. Então, provavelmente ela veio nessa situação, toda apertada mesmo. Fala, B. Nessas condições. Olha, meu, você vê ela. Então, você vê a história, gente, dos nossos avós, bisavós. Rapidinho, B, rapidinho, B. Rapidinho. Vocês viram que a gente vive uma vida minimamente confortável. A gente vive uma vida bem confortável. A maior parte de vocês. Só pense que só o fato de você andar dentro de um carro. Muitos reis e rainhas que viveram dentro da história da humanidade nunca andaram dentro de um carro. Andavam em carruagem no máximo, com a bunda toda batendo lá naqueles. Não era muito confortável carruagem, não, apertadinho, não tinha ar-condicionado. A gente, só de andar dentro de um carro, a gente já vive num conforto tão melhor do que muito rei e rainha já viveu no mundo. A nossa alimentação é melhor do que muito rei e rainha que já viveu no mundo. Agora, a gente tem que saber que o que a gente tem hoje de conforto é porque a gente tem uma história de avós, bisavós, pais que lutam e batalham muito para dar esse conforto pra gente. Fala aí, B. A minha avó e meu avô queriam casar, sabe, ter filhos, essas coisas, mas a família da minha avó a família da minha avó era pobre e a família do meu avô não queria dividir a herança dele com uma pobre. Ali eles pensavam isso. Daí ele fugiu, tentou arranjar dinheiro aqui lá em São Paulo, conseguiu e trouxe elas para cá. Depois dele ter a minha mãe, o meu tio e minha tia, eles voltaram para lá e a família do meu avô parou de ser gananciosa por dinheiro. Ó, que interessante essa história, hein, Bernardo? A história da dama e do vagabundo, ela sempre é verdadeira, né? Aquele cachorro e a... Quem já viu já esse desenho da Disney? Essa história da riqueza e da pobreza, de casal não querer se relacionar por causa de dinheiro. É uma história bem comum aí na história da humanidade. Aí eles foram para Espanha. Ó, foram lá para Espanha, legal. Então, gente, aqui eu coloquei aí Oi. E meu avô, tipo, não sei se ele tinha várias terras, mas ele tinha algumas. Certo. Então a gente tem aqui aí o trajeto, né? Onde saiu, qual foi o meio de transporte, para onde chegou. Então, das imagens que estavam sendo representadas ali em cima, tá, gente? Mas vamos lá, vamos para os finalmente, o exercício que eu gostaria aqui de vocês realizarem. Esse sim, gostaria que vocês escrevessem aí, eu dei até mais espaço para escrever. São esses exercícios aqui da caderno de atividades, né? Que seria o caderno de atividades. Primeiro mostra aí alguns movimentos migratórios. Oi? Eles chegaram aonde mesmo? O qual? O do trem, ou do Japão, ou do Japão chegou em Santos? Ah, tá. Beleza, aqui então, principais movimentos migratórios, gente, não lá do passado. Essa imagem não é lá do passado, essa imagem é de 5 anos atrás. Pessoas se movendo pelo mundo há 5 anos atrás, tá? Você vê que a migração nunca acabou no mundo. A gente sempre tem e continuará tendo essa atitude de sair de um lugar e ir para outro. Pode ver que muitas famílias daqui da ilha não são da ilha, não são nativas. Já passou o número de nativos, né? Já tem mais gente de fora, a gente já conversou sobre isso. Tem mais gente de fora do que gente que nasceu aqui, que é filho de gente que nasceu aqui. São Paulo, a mesma coisa, isso já há muito tempo. Já tem mais gente no Nordeste, em São Paulo. Minha mãe é de Mato Grosso, eu acho.
Aí, ó, a gente de tudo qualquer canto. Aqui na E eu ilha, a sou gente de tudo baiano. qualquer canto. Meu pai é da Argentina. Ê, Bahia, coisa boa, meu. Baiano é demais. Fala aí, Joaquim. Meu pai é da Argentina e minha mãe de Caçador. Eu sou o único, Olha eu e lá, minha ó. irmã somos os únicos da família que nasceram aqui. Manezinho da ilha mesmo é só os filhos, só. É isso aí. O meu pai é daqui, a minha mãe é lá do Rio Grande do Sul. Aí, ó, tem muito gaúcho aqui nessa terra. Os manezinhos ficam doidos com os gaúchos, com os paulistanos. Meu pai é do Rio Vamos Grande lá. do Sul e minha Tem mãe umas também. zoeiras que fazia aqui no grupo do meu bairro que é muito legal. Assim, Desse negócio? vai no Instagram e procura Desarranjo Léo, é muito legal. Ah, tem mesmo, é muito legal mesmo esse desarranjo de Léo. Gente, quando é na brincadeira, eu tenho até um vídeo aqui do catarinense brincando com o pessoal do Rio Grande do Sul e vice-versa. Quando é uma brincadeira, amiga, existe muito o lance do paulistano com carioca. Existem brincadeiras de um com o outro, né? Agora o problema é quando essa Fala biscoito, brincadeira outro se fala torna. bolacha. A questão de como fala, do que faz, do como vive. Agora, quando essa brincadeira se torna um preconceito, uma violência, aí já não é legal, né? A gente tem que lembrar que todo mundo é de fora. Se a gente for falar do pessoal que é de fora, aqui na ilha, então a gente vai voltar a ser só índio aqui, porque todo mundo é de fora. Então, as pessoas se consideram, por estar mais tempo em algum lugar, se consideram donas, se consideram melhores do que outras pessoas que não viveram há mais tempo ali. Eu acho que Uns todo anos mundo tem que... atrás, prof, a gente fez um trabalho de botar seu nome onde você nasceu. Umas 20 pessoas botaram em um, umas 4 botaram em outro, e daí o Rafa botou em um e eu botei em outro. A gente ficou sozinho. Uhum. Eu na Bahia, o Rafa em... Só você... Onde, Rafa? Itajaí. Legal. O lance é, quem tá de fora, quem vem de fora e entra num lugar novo, gente, tem que respeitar a cultura desse lugar. Tem que respeitar as pessoas que estão mais tempo, sim. Mas as pessoas têm que lembrar que um contribui com o outro. Quem tá mais tempo tem que saber, as pessoas que estão chegando, elas podem vir para contribuir. É essa relação de contribuição que a gente tem que pensar que existe. Fala, Marina. O meu avô, eu acho que é de Joinville, a mãe e o pai dele da Alemanha, e a minha avó é daqui. E a mãe e o pai dela também. Legal, legal demais. Ó, tá até sendo gravada essa reunião, eu nem gosto dessas coisas quando é gravado e quando eu vou falar uma coisa particular minha, né? Mas eu vou falar, eu fui num médico uma vez, e o médico era daqui da ilha, manezinho, nativo, e ele chegou a falar literalmente para mim, para minha esposa, falou, ó, por que vocês não voltam para São Paulo? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão afundando a ilha. Então eu estava numa consulta com a pessoa, ele falou primeiro num tom de brincadeira, mas ele falou essa frase 2 vezes. O que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês não voltam para São Paulo. Então deu para ver ali nitidamente um desejo de, ó, você é de fora, cai fora daqui, o que você está fazendo aqui? E eu não senti que foi uma atitude educada e, enfim, civilizada essa. A gente tem que lembrar que é um povo que se mistura, e a gente não se mistura só brasileiro com brasileiro, não, gente. Se mistura com o mundo todo. Fala aí, Joaquim. Prof, eu não sei se, tipo, o que tu falou não é que nem eu vou contar agora, mas... deixa pra lá. Eu ia falar. Tá, eu vou falar. É porque a gente tava assim, um dia a gente tava lá na chácara em Caçador, lá com meu avô, daí eu e meus 2 dindos, que é tipo tio, daí, assim, a minha dinda nasceu ali. Daí meu dindo, ele raspou o cabelo e tal coisa. Daí quando apareceu um cara ali, qualquer, e que tava tentando atrair gente para um mercado ali. Daí em pleno Covid, daí ela tocou o cabelo da minha dinda, botou tipo, o cabelo dela na cabeça do meu dindo e falou, faz um transplante capilar para ele. Daí ela chegou lá muito brava.
Eu acho que a situação era mais uma brincadeira aí com a calvície dele, né? Do que uma reação de quem é de fora, né? Mas é isso, é um jeito de brincar que às vezes acaba sendo agressivo, né? Deselegante. Não é bacana, né? Uma zombaria, né? Ninguém gosta de ser zombado e pelo que eu entendi foi uma zombaria, né, Joaquim, da pessoa que estava lá, né? E não é legal isso, não é uma atitude bacana. Mas beleza, gente. Então vocês viram aí que no mapa, né? Vocês viram não, que eu mal mostrei o mapa, mas vocês viram que tem aí flechinha para tudo qualquer lado. E aí a ideia era que a gente percebesse qual é o continente de origem da maioria dos migrantes que vieram para a América do Sul. Prof, você Então, pode botar lá na última, rapidinho. Eu vou mostrar. Então, ó, o continente de maioria dos migrantes foi da América do Sul, é a Europa, tá? A maior parte aí dos migrantes são da Europa, beleza? Aí, quais foram os locais de destino da maioria dos migrantes que saíram da África do Oeste? Os locais da África do Oeste foram América do Norte e Europa. A ideia era vocês virem aqui umas flechinhas, né? Mas vocês não fizeram, e perceber que eles foram aí para a Europa e para a América do Norte. Fazer uma lista dos motivos, esses motivos a gente já tem conversado, mas lembrar, guerra, religião, perseguições, tanto políticas, tanto religiosas, né? Esses países africanos têm muito conflito religioso, muito conflito étnico. Conflito étnico é o seguinte, gente, e eu acho que a gente vai terminar a aula explicando esse trem aqui. Quando você tem um... Rapidinho, Rafa. Essa explicação é um pouco longa. Eu acho que eu vou parar para explicar esse negócio dos conflitos étnicos da África em outro momento, mas basicamente, tribos viviam lá na África com territórios delimitados, só que com a colonização dos povos da Europa lá, eles dividiram o território colocando povos distintos dentro do mesmo território. Antes eles eram territórios separados, mas com a colonização eles colocaram povos distintos no mesmo território e isso gerou muitas guerras lá na África. Fala aí, Rafa. Eu não consegui fazer mas esse negócio porque eu não tava com a folha. Não sei se ninguém tava e se era só um negócio de mostrar, mas eu sei que logo depois alguém vai imprimir, eu não lembro. Quem mais? Mas eu mandei no planejamento, Rafitios, esse daqui. Fala aí, Isabel. O que foi? Você tava com a mãozinha assim? Não. Ah, então beleza. Gente, ó, aqui era só a ideia vocês verem aí a imagem, ver o título da pintura, o ano, quem fez. Então nem tem tanto uma análise, mas dá para a gente perceber aí as roupas, os navios, a pessoa de cabeça baixa. Olha essa mulher aqui, ó, a representação dessa mulher. O artista deu para ver que deu um destaque aqui nessa mulher aqui, ó. A criança. Então é interessante ver a moça amamentando. Olha que interessante aqui, ó, a imagem da moça amamentando aqui, ó. Nossa, que bacana, eu não tinha reparado nisso. Legal a gente ver essas imagens do passado e tentar imaginar a história dessas pessoas, né? Fala, Joaquim. É muito esquisito, porque quando a gente olha para essa pintura, parece que é realmente uma fotografia. Total, né? Muito bom a pintura do cara, né? Impressionante. E, tipo, ele teve que visualizar isso em tudo uma imagem, porque as pessoas não iam ficar paradas. Exatamente. Ele viu a imagem, ele viu a situação e pronto, captou o que ele queria para fazer essa arte e representação que a gente consegue ter uma memória aí do momento histórico. Muito legal, né? Gente, dá para a gente estudar a história da humanidade só pela arte, porque as pinturas estão representando o que está acontecendo ali em cada momento, né? Beleza, aí tem aí assinalar algumas coisas que dá para a gente ver na imagem, então, algumas coisas que a gente consegue perceber, e por que dá para a gente concluir que retratou vários viajantes e tudo mais, a gente perceber aí, né, por que são viajantes, como que a gente sabe que são viajantes? A gente vê as malas, os cestos, as caixas, do lado das pessoas. Então, as pessoas estão carregando essas malas para algum lugar.
A ideia é que a gente pudesse perceber isso daí. Cheirosinhos, alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Gostaria de anotar alguma questão que não anotou? Quer comentar algo? Vamos nessa. Então, espero, gente, na quinta-feira, os trabalhos de vocês, lembrando bem direto, bem objetivo, qual a contribuição da imigração, dos imigrantes aqui para Santa Catarina. Fechou? Beijo no coração de vocês, até amanhã. Pera, prof, não tem. Calma aí, Rafa, já vou te ouvir. Tchau, 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 tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau. Fala aí, Rafa. Olha, não tem nada a ver com a aula, mas já que já está acabando, eu queria dizer, é uma piada que eu pensei antes de eu dormir anteontem. É o seguinte.